E aí galera, tudo bem com vocês? Bom, vou fazer essa aula a pedido de um aluno que entrou em contato comigo, queria dar uma estudada um pouquinho mais de geomorfologia. A gente vai continuar a falar de alguns pontos da geomorfologia que passam para a gente a ser interessantes. Mas claro que inicialmente a gente precisa compreender essa estrutura interna da Terra, que é comum em algumas provas, mas eu vou te dar logo alguns pontos que são mais destacáveis, aqueles que têm uma maior frequência nas tuas provas. Mas para entender a estrutura interna da Terra, é preciso que eu abra a Terra para vocês dessa maneira, para que tu possa ver uma outra perspectiva da Terra, né? Eu já te mostrei a Terra desta forma, já te mostrei ela girando, só que eu preciso te mostrar por uma outra perspectiva. Nessa outra perspectiva, a gente vai estudar justamente essa área central. Repara que eu coloquei ela com duas formas e daqui a pouco tu vai entender o porquê. Mas olha lá. Apesar de nós já termos estudo avançado com relação à sismologia, com relação à dinâmica interna da Terra, a geomorfologia já avançou bastante, o que a gente conhece do interior da Terra é muito pouco, de forma direta. Então a gente teve que criar algumas ferramentas para poder entender um pouquinho mais sobre esse interior. Já visto aqui, se tu pegares o raio da Terra, que é justamente a distância da sua crosta até o centro, nós temos aí aproximadamente 6.371 quilômetros. Se tu pegares a nossa escavação mais profunda, nós nem arranhamos nenhuma primeira parte dessa estrutura. Para teres uma ideia, a escavação mais profunda que nós temos é essa bem aqui, que fica justamente na região de Kola, uma península ali próxima à Noruega e uma península próxima à Rússia, que no caso, na época, na década de 70, ela começou a ser escavada pela União Soviética, mas em 91, com a desintegração da União Soviética, o projeto deu uma parada, e esse projeto, no caso, ele praticamente foi abandonado, que está aí, a cratera ainda existe, ainda muitos estudos são feitos aí, mas as escavações, elas não continuaram. E essa cratera atingiu pífios 12,2 quilômetros de profundidade, dos 6.371 quilômetros. Então, tu repara que a gente conhece pouco dessa estrutura diretamente, mas, claro, a gente precisou buscar alternativas para estudar melhor essa estrutura. E onde fica essa região de Kola? Essa região de Kola fica bem aqui, ó, deixa eu te mostrar. É essa área que está justamente aqui. Aqui é a Península de Kola, essa parte aqui da Europa, no caso é a Europa Oriental, nós vamos ter justamente ali próximo à Noruega, os países nórdicos, e essa região onde nós temos aí essa cratera que é gigantesca, apesar de não ter nem arranhado a estrutura da superfície da nossa Terra, tudo bem? E olha lá. Esses entendimentos, esses estudos que foram feitos para que nós pudéssemos entender a estrutura da Terra, eles partiram de dois princípios ou dois métodos de estudo, que é justamente o método direto e o método indireto. Como é que nós estudamos esse método direto e o método indireto? O método direto é proveniente de todo o material que vem do interior da Terra, basicamente a partir de atividades vulcânicas, do afloramento magmático ou do extravasamento do magma. Quando o magma sai para a superfície, eu posso criar algumas bases de estudo e até mesmo tem algumas regiões um pouquinho mais profundas, mas basicamente relacionado ao vulcanismo. O outro método, que é o chamado método indireto, que é como nós conseguimos adentrar, entre aspas, ou explorar um pouco mais essa estrutura, é justamente a partir de sismógrafos, as estruturas de sonares. Então, os sonares eles foram importantes para entendermos a composição da estrutura da Terra. E principalmente levando em consideração esses sonares, o estudo da estrutura interna da Terra, ele vai se dividir de duas formas. Eu vou estudar a Terra pela sua composição a partir da utilização de um critério químico, onde eu vou levar em consideração a sua densidade e a composição das camadas, que é basicamente o material onde essas camadas são formadas, certo? Então, repara que eu coloquei aqui esse estudo de caráter químico ou de critério químico. E do outro lado, nós vamos ter um estudo físico ou de caráter físico, que é muito mais comum nas tuas provas do ensino médio, do Exame Nacional do Ensino Médio. Então, eu digo que esse caráter químico ele é interessante, ele é importante, porque provavelmente tu já ouviu falar de crosta, manto, núcleo, já deve ter ouvido falar sobre isso. A gente vai começar destacando justamente esse caráter da densidade e justamente destacando o critério da composição das camadas e seu caráter químico ou critério químico. Para a gente poder entender, quanto mais a gente se afasta da crosta, maior é o nível de densidade. Então, tem uma densidade menor aqui em cima e uma densidade maior lá para baixo. Aumentando-se a densidade, a composição dessas camadas também vai mudar. E claro
que a gravidade também contribuiu, porque aqueles materiais que apresentavam maior densidade na formação da Terra, eles acabaram afundando. E os materiais com menor densidade, eles acabaram ficando nas áreas mais superficiais. Então, nas áreas mais profundas, temos materiais com maior densidade e nas áreas mais superficiais, materiais com menor densidade. Dessa estrutura de densidade, a gente vai começar destacando justamente a nossa primeira camada, chamada também de crosta, ou a crosta terrestre, que basicamente vai ser uma camada que tem uma composição, não te esquece, de Sial. O que significa Sial? Silício e alumínio. A presença é marcante dessa composição desses dois minerais que vão estar presentes na nossa estrutura da crosta, desses dois elementos que vão estar presentes na estrutura. É uma camada que apresenta aí uma espessura que vai de 30 até 70 quilômetros, dependendo se ela for continental, da área continental que ela está, e a área da camada da crosta chamada de oceânica vai ter entre 5 e 10 quilômetros. Então, tu repara que eu tenho dois tipos de crosta, a continental, que tem uma espessura maior, e a oceânica, que tem uma espessura menor. Inclusive, os materiais de maior densidade estão justamente na camada oceânica, porque eles afundaram. É por isso que as placas, chamadas de placas oceânicas, elas têm maior densidade que as placas continentais, beleza? Além disso, ela vai atingir uma temperatura média de 400 graus nas suas áreas mais profundas. Vai aqui da superfície, a temperatura superficial, natural, até 400 graus aproximadamente. É por isso que essas rochas elas não estão fundidas. Onde é que essas rochas vão começar esse processo de fusão? Na região do manto. Tá? Nessa área do manto é onde nós vamos ter justamente aqui a composição chamada de cima, onde tu vai encontrar de forma predominante dois elementos, silício e magnésio. Deveria ser CMG, só que já convencionou chamar de cima, justamente para que tu possa logo identificar que a crosta é Sial e o manto ele vai ser silício e magnésio. É logo após a crosta, então logo após essa camada nós já temos o manto. Também dividido em interno e externo, que eu vou falar um pouquinho mais para vocês à frente sobre isso, mas nós vamos ter aí basicamente a situação. Os materiais com maior densidade estão nessa camada, do que ou se comparado à crosta, certo? Temos aqui uma profundidade que vai até aproximadamente 2.900 km e basicamente uma temperatura que chega a 4.000 graus Celsius. Aqui também encontramos o magma, temos aqui essa grande relação com essa parte do manto, principalmente a parte do manto superior, que vai nos trazer informações importantes sobre essa estrutura interna da Terra, certo? E a nossa última camada é justamente aqui o núcleo. Esse núcleo também dividido lá, mas por hora, tu vai só lembrar que eu preciso saber qual é a composição dele. Ele é composto por materiais mais densos. Ele também é chamado de NiF. O que significa NiF? A presença predominante de níquel e ferro, que daqui a pouco eu te falo se estão em caráter de fusão ou basicamente estão em seu caráter sólido. A profundidade vai até 6.000, no caso a profundidade maior, 6.371 quilômetros aí, tá? Metros, tá? Se atenta para isso, depois eu dou uma ajeitada. Então, 6.371 quilômetros. Além disso, temos aqui também a temperatura que chega a 6.000 graus Celsius. Quanto mais afunda, tu percebe que a temperatura vai aumentando. Isso também vai mexer na densidade desses materiais, certo? Então aqui, isso é bem básico do ensino fundamental da sexta série. E claro, se cair para vocês, está aqui a divisão química em crosta, manto e núcleo. A divisão mais complexa que a gente vai ter, um pouquinho mais complexa,